Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você busque ainda mais a face do Senhor, adore-o ainda mais, passe tempo com Deus, mergulhe na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra, medita nessa palavra dia e noite, o Senhor te abençoa de uma forma extraordinária. Deus abre os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. A palavra liberta, a palavra santifica, a palavra gera fé, a palavra fortalece, a palavra transforma. Porque eu posso dizer que essa palavra, há mais de 20 anos, tem transformado a minha vida, tem moldado o meu caráter, tem mudado a minha história e mudado para melhor. Quando você anda com Deus, você se torna uma pessoa melhor. Quando você passa tempo com Deus, o caráter dele é forjado em você. É como quando Pedro, tentando negar Jesus, de fato ele negou. Mas eu falo tentando negar Jesus, achando que as pessoas não iriam reconhecê-lo. Mas as pessoas falaram, você se parece com ele. Você estava com ele. Porque quando você passa tempo com Deus, você conhece mais de Cristo. Você vai buscando a presença do Espírito Santo, mas Deus te enche com as qualidades dele. E melhor você se torna. Melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho. É maravilhoso. É maravilhoso. Você vai tendo dentro de você o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, isso é tudo, isso lhe basta. É essa graça preciosa que te ensina a viver, a lidar com qualquer situação, e é maravilhoso. Deus, quanto mais o tempo passa e você passa tempo com Ele, mais Ele te molda, mais Ele te sustenta, mais Ele te enche, mais Ele te renova. E melhor você se torna. Por quê? Porque você está andando com Deus Criador. O Deus que é amor. O Deus que é justo, que é santo e perfeito. Ele mesmo diz na sua palavra, sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Sede santos como eu sou santo. E como que a gente vai ser santo e perfeito, sendo que isso é impossível na nossa natureza humana? É andando com Deus. Porque você andando com Deus que é perfeito e buscando essa perfeição dele, ele te aperfeiçoa. Andando com Deus que é santo e desejando essa santidade, porque sem santificação e sem seguir a paz com todos ninguém verá a Deus, ele te santifica. E ele te sustenta. E ele te fortalece. E ele adestra as suas mãos para a batalha. Passe tempo com Deus. Aprenda a conhecer a palavra de Deus. Fale com o Espírito Santo. Busque a face do Senhor. Não apenas aquilo que Ele pode fazer por você. Porque tem pessoas que buscam a Deus porque precisa de um carro. Sendo que ela pode trabalhar e comprar o seu carro. Tem pessoas que buscam a Deus porque quer uma casa própria. Trabalhe. Digno é o trabalhador do seu suor. E Deus te dará a condição de adquirir a sua casa própria. Tem pessoa que busca a Deus porque quer um namorado, um casamento. Isso aí com certeza você tem que dobrar o seu joelho e pedir de Deus, porque só Deus conhece o coração do homem. Mas não apenas aquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele pode fazer, mas porque Ele é Deus. E Ele é abençoador daqueles que o buscam, daqueles que nele creem, depositam nele toda a sua fé. De fato, Deus é dono do ouro e da prata. Ele é Deus que dá riquezas, dá dons aos homens, dá dádivas perfeitas. Ele pode te dar o mundo se Ele quiser. Mas melhor do que te dar o mundo é derramar sobre você a presença do Espírito dele, que foi conquistado mediante o sangue de Jesus na cruz. A nossa libertação, o nosso perdão, justificação, a nossa redenção, a nossa salvação eterna, mas também o Espírito de Deus habitando dentro de nós, reinando no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso viver, no nosso comportamento. Nada melhor do que ser moldado pela presença de Deus através do Espírito Santo de Deus.
Jesus disse aos seus discípulos que se conhece a árvore pelo seu fruto. E Paulo fala aos irmãos de Gálatas que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, amabilidade, mansidão, alegria, domínio próprio, longanimidade. Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, você começa a ter dentro de você esses frutos que vão gerar vida na sua vida e ainda vão alimentar todo aquele que de você se aproximar. Às vezes, eu fico rindo, não de zombar, mas rindo de achar a graça de Deus. De que forma? Pessoas que muitas me mandam mensagens e falam: eu gosto tanto de ouvir os seus áudios, eu sinto uma paz na sua voz. E aí eu começo a rir. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei de onde Deus me tirou. Uma barulhenta, uma escandalosa, uma barraqueira. Eu era aquele tipo de adolescente que dentro do ônibus depois da escola gostava de falar alto, de dar gargalhada, de sentar no colo dos outros, de causar aquela ruaça, aquela bagunça, para que todo mundo visse que era eu que estava fazendo a bagunça. De gritar, de fazer estardalhaços, não, de dar gargalhada, tipo gargalhada de bruxa. Eu gostava. Falar palavrão, gíria, ser afobada, atropelar todo mundo naquilo que a pessoa está falando. Gente, eu fico pensando, Deus, o Senhor existe. O Senhor é real. Tem vezes que eu fico olhando para mim e eu falo, o que o Senhor fez na minha vida? Porque quando você anda com Deus, Deus muda a sua vida. Ele te transforma e para melhor. Isso é maravilhoso. É extraordinário. Ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Ser útil na vida dos outros. Ministrar uma palavra de vida, de fé e esperança. E só Deus pode fazer isso. E o Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua também. Mas você tem que abrir o seu coração, você tem que desejar essa mudança. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É maravilhoso ver o que Deus faz quando você passa tempo com Ele. Quando você conhece a palavra dEle. Quando você abre o seu coração para Jesus entrar e ser moldado pelo Espírito Santo dEle. É maravilhoso, é extraordinário. Você tem que provar. Não adianta apenas falar, é como eu te levar diante de um self-service, 20 qualidades de comida, e eu começo a falar, aquele é gostoso, aquele é azedinho, aquele é saboroso, aquele tem um gostinho de mel, aquele. Melhor do que você ver, ouvir e desejar, é você provar, é você se alimentar, é você degustar, se esbaldar naquele sabor de encher os olhos. Assim é Deus. Provar e ver de que o Senhor é bom. Nada melhor do que ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus não te chamou para ser uma pessoa estéril, improdutiva, infértil, seca. Não. Deus te chamou para ser como um ramo frutífero junto à fonte. Ser uma fonte abundante. Porque Jesus disse que aquele que crê nele de dentro de si, dessa pessoa que crê, fluirão rios de águas vivas. E ele falava do Espírito Santo. E isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Isso é vivificante. Eu te ofereço Cristo, porque Ele habita em mim. Então eu compartilho com você. Se alimente desse pão vivo. Beba dessa água viva. E quando você abrir a boca no seu agir, o Espírito de Deus te ungirá com poder e graça. E todos verão o Deus que você serve. Deus é maravilhoso. Busque a face de Deus, a presença de Deus. E todos vão te ver quão grande é o seu Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?